Do São João, capítulo 15, a partir do verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, como todavia vós sois do mundo, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia também, quem me odeia também o meu Pai. E se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecados não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Queridos, notem que hoje, na leitura, nós tivemos duas versões diferentes, onde uma fala que se o mundo vos aborrece, saibam que primeiro aborreceu a mim. E nessa segunda, se o mundo vos odeia, saibam que a mim primeiro me odiou. Isso porque aqueles que nos odeiam nos aborrecem, nos importunam, porque estão o tempo todo nos fazendo mal. E esse mundo, como bem disse Jesus, ele jaz no maligno. Esse mundo está caído. Esse mundo não conhece a Deus e está longe da vontade de Deus. O pecado tomou conta de todas as áreas, de tudo que nós temos visto à nossa volta. E com tantas artimanhas e tantos enganos, como diz a Escritura, se fazendo muitas vezes de espírito luminoso, para, se possível, enganar até os salvos. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo caído que nós vivemos, que chama o bem de mal e o mal de bem, que, como já havia dito o apóstolo Paulo, não consegue escutar as santas palavras sem sentir comichões nos ouvidos. Esse é o mundo que está posto diante de nós, que aborreceu primeiro Jesus, que odiou primeiro Jesus. E como ser diferente se nós somos os servos desse Senhor? Como também a nós não nos odiaria, não nos aborreceria.
E eu não sei quanto a você, mas a mim me aborrece. Me aborrece ver toda essa situação que nós estamos vivendo. Pessoas padecendo, pessoas doentes, pessoas que têm tido seu estado de saúde agravado. Um fechamento que nós vivemos já o ano passado, com a desculpa de se preparar leitos, com a desculpa de preparar a equipe médica, hospitais que foram montados, e no meio da pandemia desmontados. E agora, mais uma vez, tendo que ser remontados. Outro fechamento. Mais uma vez, a igreja fechada não, bispo. A igreja somos nós, são as pessoas. A igreja cultua onde quer que estiver. Amém, é isso que a gente está fazendo hoje. Mas o domingo é o dia do Senhor. É o dia do ajuntamento, do culto racional a Deus. E na história, muitas vezes a igreja, ela foi hospital não só de almas, mas esteve aberta para receber os mais graves doentes. Mas no dia do Senhor, nós temos vivido essa triste realidade. Aprove a Deus que as comunidades, então, fizessem uso dessa tecnologia para que pudéssemos chegar até cada um de vocês. Nós temos visto essas coisas acontecendo. Nós temos visto as pessoas padecendo sem um tratamento, enquanto poderosos ficam fazendo jogos, e não estamos falando de um filme, mas é a realidade de jogos mortais, porque vidas estão em jogo, contestando tratamentos, dizendo não há comprovações científicas de várias coisas. Meu amado, minha amada, deixa eu dizer uma coisa a você. Se eu estivesse num leito de morte e alguém dissesse, olha, suco de groselha vai fazer ele ficar bom, porque eu tenho experimentado e outras pessoas que tomaram suco de groselha ficaram bons, eu iria dizer, me dê suco de groselha. Não tem comprovação científica, bispo, que suco de groselha faz com que você fique bom. Não vamos usar. Eu quero. Eu quero. Mais uma vez, as pessoas trancadas. Já é uma outra situação. Uma é a situação dessas pessoas que anseiam por vacina, que o mundo todo está atrás. E que nós temos um país continental, mais de 210 milhões de pessoas. E também estamos aí correndo atrás. A vacina sempre foi uma prevenção. Ótimo. Vamos vacinar o povo quando tiver vacina para todos.
mas a doença precisa ser tratada. E não dá para tratar com analgésicos e antitérmicos. Não podemos condenar o nosso povo dessa maneira. Por outro lado, é muito mais fácil dizer que as pessoas têm que ficar dentro dos seus lares, das suas casas, nesse cárcere privado, quando na conta bancária, todo mês, o seu salário chega. Ou quando você tem já uma reserva técnica bem volumosa. Eu acho muito interessante, muitos líderes cristãos até, adeptos disso. Queridos, vocês têm títulos, não são pastores. Não ouvem o clamor do povo. É muito fácil, primeiro a vida, depois a economia, depois o trabalho. Diga isso ao pai de 10 filhos, que vive num casebre, um barraco com teto de zinco, no calor do Brasil. Fica em casa, com as crianças chorando porque estão com fome, e ele não pode fazer nada. Isso que as igrejas que têm tido suas portas fechadas, mas o coração aberto, têm tratado, têm cuidado, procurando auxiliar os enfermos, consolar os aflitos, enlutados, alimentar o faminto. Mas esse mundo nos odeia e nos quer calar. Parece que acabou-se o espírito crítico das pessoas e elas se deixam simplesmente levar sem pensar em todas as coisas que têm acontecido à sua volta. Esse mundo realmente nos odeia. Esse mundo aborrece e causa indignação. Eu chego a sentir os movimentos peristálticos nas minhas entranhas quando eu vejo um pai de família chorando num supermercado e clamando misericórdia dos outros. Ele já perdeu ali toda a sua dignidade, pedindo um saco de feijão, 1 litro de óleo, um pacote de arroz. Não podemos nos esquecer de um e nem do outro. Nós precisamos de governantes altruístas de verdade, que pensem no outro, que governem para o povo e não para si. No entanto, nós temos visto um show de horrores Brasil afora. E as pessoas aterrorizadas, as pessoas enlutadas, as pessoas dilaceradas. Meus amados, e eu sei que muitos veem esse culto, mas muito mais os que são da nossa casa aqui.
Se eu não pudesse abrir o meu coração, vocês sabem, eu não seria o seu pastor. Vocês me conhecem. E eu estou cheio de uma indignação santa. A minha Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Eu estou irado. Mas eu quero que você possa ter diante dos seus olhos descortinada a mentira do mundo. Esse mundo no qual o maligno jaz. Aquele que é o pai da mentira, o falsificador. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Queridos, nós temos visto um Brasil de atrocidades. Oremos pela nossa nação. Oremos para que essa situação se transforme. Arbitrariedades em toda parte. Clamemos a misericórdia de Deus e que do céu o Senhor desnude o seu braço e venha em socorro do seu povo e dos pequeninos desse mundo, daqueles que mais sofrem. Eu sei o que é uma família composta por mais de 10 pessoas vivendo num vão só. Eu sei o que é isso. Eu sei o que são crianças de pés descalços, com seu nariz escorrendo, sem roupa no meio da rua. Eu sei o que é isso. Não são invisíveis para mim aqueles que no meio da rua abrem sacolas de lixo e comem restos fermentados. Eu sei o que é um hospital público. Eu sei, porque já fui muitas vezes em vários orar pelos enfermos. Pessoas deitadas no chão, um abafado horroroso, mato crescendo ao redor, muitas vezes animais circulando. Isso não é novidade, talvez para muitos seja novidade. Agora está faltando leitos. Eu sei o que é essa história de faltar leitos, quando já tive que pedir a conhecidos para ver se em um canto ou outro tinha UTI disponível para alguém que padecia. Não é no período pandêmico que eu estou falando. Hipócritas. É uma vergonha. Permitam-me abrir o coração e viver essa indignação santa. Não podemos fechar os olhos para essa realidade, porque aqueles a quem nós, e quando eu digo nós, eu falo como maioria do povo, não que eu estivesse fazendo parte dessa maioria, não é isso, mas nós, enquanto povo, e é assim na democracia, colocamos pessoas para governar. É bom que possamos ver o que hoje fazem, como hoje nos tratam, como querem nos conduzir, e possamos repensar, ter espírito crítico, à luz da Escritura,
à luz da Escritura Sagrada. É preciso que nós pensemos e que nós oremos ao Senhor. Mas eu quero dizer a você uma coisa, no nome desse Jesus. Escute bem isso. Escute bem isso. Apesar desse cenário todo, desse terror que nós temos vivido, apesar da peste perniciosa, do terror noturno, nós podemos descansar debaixo das asas do nosso Deus. Há solução. Existe um homem que pode solucionar esse problema. E não pense em você, que eu estou falando de qualquer pessoa sentado numa cadeira aqui nesse mundo. Eu estou falando daquele que se fez homem e senta no trono à destra de Deus Pai, o nome dele é Jesus. E Jesus pode resolver esse problema se a sua igreja orar, se a sua igreja clamar, e se a sua igreja agir. Sim, você disse muitas vezes, o templo foi fechado, a igreja não, de fato. Então seja igreja e seja profeta. Tenha uma ação no mundo. Não se dobre aos maus feitos. Tenha o Espírito Santo em você. Não um espírito de crítica, mas um espírito crítico. Que você saiba discernir o bem e o mal. E eu clamo pela misericórdia àqueles líderes cristãos que abrem a boca e usam a Bíblia como chancela, alicerce, lastro de suas ideologias, que não são bíblicas. E que querem fazer calar todos os outros, tentando de alguma maneira fazer aquilo que tanto chamam de cancelamento. Repensem, porque a palavra de Deus não se adapta a pessoa humana nenhuma, nem ideologias. Deus não se adapta a pessoa humana nenhuma, nem ideologias. As ideologias que se convertam, e as pessoas também, porque o grande eu sou não muda, é o mesmo que era, que é e que virá. O Senhor enviou o seu Santo Espírito. Meus amados, você que está aperreado aí na sua casa, porque seu pai, sua mãe, um irmão, uma irmã, esposo, esposa, filhos, estão hospitalizados. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Coloque essa vida diante dEle. Mas eu continuo dizendo, enquanto Deus não concluir tudo o que Ele tem na minha vida, toda a obra que Ele sonhou na minha vida, como diria o homem do interior, não morrerei nem de morte morrida, nem de morte matada.
Ore ao Senhor, abençoe. O papel nosso de igreja é orar e pedir a bênção da saúde na vida das pessoas. O Senhor, Ele não esqueceu de você. Ele escuta o seu coração, o seu clamor. O Senhor não tem ouvidos moucos para que não possa escutar o clamor do seu povo. Muitas vezes, aliás sempre, é o pecado que nos causa afastação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus está sempre atento a nos ouvir. Você que está perplexo, angustiado, que tem outros tantos que dependem de você. Se de repente você é um empreendedor e tem funcionários, são várias famílias, ou de repente você é um funcionário, um trabalhador, alguém que tem a oportunidade, ou tinha, de fazer aquilo que Deus determinou lá no Gênesis. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, e isso nos dá a dignidade. E agora você não pode, está impedido de trabalhar. Deus não esqueceu de você, o Senhor virá em seu socorro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja, ela procura fazer o melhor possível nesse sentido também, queridos. Mas a igreja, ela também carece da boa vontade dos homens. Deus, Ele está olhando para você. Escute. Pondere. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Meus amados, talvez muitos estejam inquietos com as certas coisas que eu falei. Ore a Deus. Coloque à prova tudo isso que eu com o peito aberto, coração sincero, vos falei. Pergunte ao Espírito Santo. Ele vai falar com você. Deus não esqueceu e não esquecerá de você. Mas a igreja não pode ficar parada, satisfeita. O nosso pastor é Jesus. É Ele quem nos conduz. Importa muito mais obedecer a Deus. Clame ao Senhor, mas faça o que estiver ao seu alcance, como cidadão do céu e da terra. Eu quero falar a você que está desesperado, a ponto de fazer uma besteira, e isso, não é? E isso as redes não mostram. Hoje de manhã mesmo, uma triste notícia eu recebi aqui. Em 15 dias, 3 pessoas se jogaram da ponte da Serra das Russas. Não é verdade? Desesperadas. Em 15 dias. Não desista da sua vida, porque Cristo não desistiu de você. O Senhor, Ele te ama.
Transforme o seu momento de solidão em momento de solitude. E se coloque na presença dEle. Em vez de você ficar se sentindo sozinho e abandonado, busque a Ele. Ore a Ele. E Ele satisfará o teu coração. E Ele vai te dar um sentido, um propósito, um significado. Não vale a pena acabar com tudo. Tirar a própria vida não resolve. Não resolve. Jesus te ama. Tua família te ama. Você é importante para eles. Não acrescente mais dor e sofrimento ao cardápio do que já estamos sofrendo. Seja forte e corajoso. O Senhor fartará a tua alma. Porque o Espírito de Deus está no meio de nós. O Senhor já enviou. E Jesus disse que enviaria. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Igreja, muitas vezes ensinaram a vocês, e a gente busca muito o avivamento, e devemos buscar sempre, que o avivamento é manifestação de dons espirituais. Não, isso é uma consequência do avivamento. O sinal do verdadeiro avivamento é quando a igreja gera filhos para Deus, conversões. Isso é uma coisa. E isso é importante. Ali está a igreja que é avivada de verdade. E que o ministério do Espírito também, já disseram muitos, era ser um distribuidor de dons. Como eu disse, só faz parte do pacote. O ministério do Espírito é testificar acerca de Jesus, dar testemunho de quem é Jesus, e Ele é o Senhor e o Salvador. Por isso, igreja, clama em nome de Jesus, que venha trazer salvação, que venha sarar a nossa nação, que perdoe os nossos pecados. Ai de vocês, falsos doutores e mestres, que têm ensinado engano ao povo. Ai de vocês, governantes, e toda autoridade é instituída por Deus, e vocês têm feito o povo padecer. Que Deus tenha misericórdia e que haja arrependimento. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse mundo me aborrece muito.
e nisso eu me regozijo. Ele aborreceu primeiro o meu Senhor. Que Deus os cure, que Deus os alimente e que Deus os mova. Ele nos deu capacidade cognitiva. Use